próximo palestrante vai ser o professor David Jong, sobre as tecnologias para o aumento da produtividade apícola. O professor David, ele é professor de genética na USP, possui doutorado em entomologia na área de especialidade em apicultura pela Cornell University, pós-doutorado em patologia de abelhas na Universitat Alemanha, e inspetor de colmeias de abelhas para controle de cria pútrida americana em Nova York, consultor internacional em apicultura para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, FAO, na Coreia do Sul, México, Honduras, El Salvador, Chile, Guiana Inglesa, e consultor em apicultura do BID e Unesco. Membro da Comissão de Sanidade Apícola do Ministério da Agricultura, MAPA. Membro da Comissão Técnico-Científica da Confederação Brasileira de Apicultura. Professor David, fique à vontade. Sim, obrigado. Eu fico feliz em poder palestrar no Dia Mundial da Abelha e estamos aqui em parte por causa disso. Então, eu vou falar um pouco de algumas tecnologias, tentando mostrar um pouco o que existe e como a gente pode aproveitar. Então, vamos pensar um pouco em tecnologia para quê? Para transportar colmeias, né? Que isso é um problema. Preparar colmeias para mel, produção de mel ou polinização. Para multiplicar colmeias, que pouca gente tem uma boa técnica para isso, pelo menos comparando o que existe em outros países. E parte da seleção e melhoramento que de certo modo falta fazer. Então, como vocês devem ter visto, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc., eles usam pallets e eles usam empilhadeiras. Então, eles conseguem uma pessoa carregar muitas colmeias, é bem diferente da maneira que a gente faz aqui. Eu vou contar uma historinha. Quando eu estava fazendo umas pesquisas na Flórida, tinha uma moça da Europa Oriental e ela era fortinha. E ela estava se desculpando que antes ela estava em melhor forma, porque antes ela carregava as caixas. E aí virou mecanização, ela não gastava tanta energia, né? Mas, então, esses... não precisa uma pessoa muito forte. Esse é a esposa do Jamie Ellis, lá da Universidade de Flórida, e esse é um dos tipos de pilhadeiras que eles usam. Esse é articulado e chama swinger. Então, eles andam dentro do campo, né, com rodas grandes e conseguem levantar as caixas, né. E o pallet para a apicultura é um fundo, né. Então, você vê que seria aqui como para 4 colmeias e tem uns com 6 até. Então, a pessoa não levanta isso, tem que ser máquina, né? E aqui mostrando um pallet típico com 4 caixas, né? E você imagina tentar fazer isso à mão, né? Montar tantas colmeias num caminhão. Então, eles têm essa sistemática, é comum agora, né? Antes não era, mas agora é comum. E vão carregando essas caixas de um lado para o outro. O principal cultivo nos Estados Unidos responsável pelo crescimento da apicultura é amêndoa. Então, aqui eu queria mostrar uma coisa que eu falei aqui. Avaliar uma colmeia em 10 por terceiros. O que é isso? O apicultor forneceu colmeias. Ele vai ganhar se ele fornecer o que ele for contratado para fornecer. Eles querem
pelo menos 8 quadros com abelhas, e o contrato é por isso. Se tiver mais quadro com abelha, eles podem ganhar um bônus. Mas tem que ter pelo menos 8. Então, eles não vão olhar todos os colmeias. E outra pessoa, não é nem o produtor da amêndoa que está recebendo os colmeias, nem o apicultor. Uma outra pessoa contratada vai selecionar aleatoriamente as colmeias que ele vai inspecionar. E se tiver um desses que não deu, aqueles 10 que ele representa não recebe. Quer dizer, as colmeias estão lá, mas o apicultor não vai receber. Ou talvez menos, mas geralmente nem recebe. Então, o que o apicultor faz? Ele prepara as colmeias antes para garantir que ele vai receber isso. E com um certo folga, né? Ele quer colmeias fortes. Então, o preço tem subido. Antes era em torno de $60, agora na média uns $200 por colmeia para ficar um mês nas amêndoas, né? E um cultivo bonito, etc. É um pouco também como o pessoal está falando, melão, é na seca, quer dizer, não é um lugar irrigado, né? Quer dizer, não tem, inclusive os amêndoas caem no chão, eles fazem colheita no chão. E você imagina os banheiros, para o pessoal que trabalha, banheiro químico fora, para não fazer no chão, né? Não dá para. Então, você vê que vai do. Não estou conseguindo usar esse. Aqui vai de um lado dos Estados Unidos para o outro. E, por exemplo, Flórida é um lugar interessante porque é mais calor. Bom, então, onde tem a laranja embaixo, esse é Flórida, né? Então, eles levam colmeias até Califórnia, 4 dias de viagem. E tem que saber fazer. Eles contratam gente experiente, põem o tela por cima e quando chega eles veem quantas abelhas mortas tem no chão. Nada perto daquele desastre que você viu na outra apresentação. Mas depois vai para outros cultivos também. Então, o que ganha mais é amêndoa. E você vê quantas colmeias. Esse ano foi 2,8 milhões de colmeias. Então, a apicultura é dirigida à polinização. E ou para polinizar, ou preparar colmeias para polinização, vender rainhas, alguma coisa que tenha a ver com isso. E depois vão para outros cultivos, etc. E muitos também, eles vão para Califórnia e, por exemplo, bom, depois eu vou mostrar um dado interessante, mas você tem pumpkin, tem cranberry, murtilo, maçã lá também, e outros cultivos. Então, o mesmo colmeia pode ser usado em várias polinizações. E não é só, aqui é melão e maçã, lá são várias coisas. E várias frutas, pera, tomate. Tomate, no caso, é outra abelha, mas também a abelha poliniza. Esse é feno, mas como que a abelha vai polinizar feno? Então, o feno da alfalfa, que é super importante nos Estados Unidos, eles precisam de semente, usa abelha. E sem abelha não vai conseguir. Então, você tem uma gama grande de cultivos que precisam de abelha e o pessoal paga. Agora, eu mostrei aquele carregador grande, mas um tempo atrás, em algumas regiões que não entra caminhão grande, eles usam sistemas um pouco mais simples, feito em casa. Sabe a porta-celeiro que roda de um lado para o outro? Aquele trilho em cima, eles põem num caminhão e fazem uma viagem com um motorzinho da partida do caminhão. E aí eles conseguem levantar a caixa, uma pessoa consegue pôr. Aí ele gira esse negócio de um lado para o outro, vai colocando as caixas no chão, etc. E não precisa tanto mão de obra, e não é tão difícil. Eu sou da época que carregava a caixa, desmontava a caixa. Eu tenho 4 discos ruins. Todo mundo, principalmente do meu tamanho e daquela época, tem esse problema, né?
disco lombar. Então, tem opções, você pode ter uma rampa, um carrinho, etc., que são possibilidades para nós também. Aqui o rapaz está levando para baixo uma caixa. Desculpe. Então, aqui, uma coisa interessante, você vê aqui um van e ele está puxando um trailer. É muito mais barato e fácil você ter um veículo que puxa um trailer do que ter que fazer ter um caminhão grande com que vai carregar tudo isso. E além disso, a vantagem do trailer é que vai ser mais baixo e mais fácil você carregar. Então, esse aqui era na universidade onde eu trabalhava no Cornell, e a gente usava coisas assim. Então você vê aqui que você consegue carregar a mão ou com carrinho para pôr no trailer, e você pode levar muita caixa assim. Você põe no caminhonete algumas caixas e várias no trailer. Então isso é uma opção interessante aqui, a gente levando caixas com caminhonetes da universidade, mas pode empilhar mais, etc. Então, por que mecanizar? Well, a apicultura, para quem faz, você sabe, exige bastante esforço físico. As caixas são pesadas, eles são um pouco difíceis de pegar, não tem lugar para pegar direito. Você tem que levar um apiário para o outro, apiário para a sala de mel. E se for um caminhão grande, é mais complicado, né? Tem gente que faz diferentes coisas, faz carrinho assim para levar caixa. Esse aqui é um conhecido meu do Canadá, que eu cruzei em vários eventos, sob o nome Gates, e ele fez um carrinho que ele consegue entrar por baixo da caixa, e nota que o fundo, ele como se fosse um U, então ele entra por baixo e vai carregando sozinho, né? Tem uma pessoa de idade pequena, ele consegue fazer isso. Então a gente tem. Esse aqui a gente não usa no Brasil quase, mas nos Estados Unidos é comum. Mas eu já usei, funciona bem, até com a abelha africanizada. É um soprador da abelha, né? E aí você usa isso para tirar as abelhas. Então aqui ele está tirando as abelhas. Agora, nossa abelha africanizada, ele solta do favo fácil. A abelha europeia fica segurando, é difícil tirar. Então você usa uma coisa assim. Eu já vi sabe, vamos supor, uma fábrica não tem aqueles cilindros, você empurra a caixa, ele vai andando, etc. Eu já vi uma coisa assim para a caixa da abelha, aí ele tira um desses cilindros e pôs saída do ar forte. Aí as caixas iam correndo e a abelha ia lá para o céu praticamente. E aí era interessante, funcionou. É uma esteira, ele tira um dos cilindros e pôs um soprador. E antigamente, eu sou da época, eu era inspetor de começo, de mencionados. A melhor maneira de você aprender a apicultura, você lida com muitas caixas, apicultor grande, pequeno, e na época não tinha muita mecanização, então cada um inventava uma coisa. Eu aprendi muito com isso. Então cada um tinha uma coisa diferente para fazer. Uma coisa comum nos Estados Unidos, uma época surgiu ser alveolado com plástico, mas era fininho, não dava certo. Agora tem um mais rígido e o pessoal tem usado bastante. Então, basicamente, do plástico, eles pintam, sopram cera, e aí eles usam um tipo de quadro. Você vê que essa parte da direita, parte de baixo, a esquerda, parte de cima, que você encaixa aquilo. Então, eles têm problema na mão da obra para montar o quadro e também para não quebrar. Então, aqui alguém montando já, ele está flexiona. Esse tem umas arames, mas na verdade é um plástico, né? E aí fica coisa assim. O pessoal compra isso pronto até. Nem dá trabalho para pôr. A caixa já pronto, com os quadros, etc. Mas esse tipo é uma tecnologia que eles usam bastante para mão de obra. Outro aspecto que a gente precisa
prestar atenção. Muitos dos nossos apiários, um terreno acidentado, você tem que carregar, é perigoso até, difícil chegar com o veículo. Então, é interessante você pensar em apiários mais fáceis de mexer. Então, uma maneira seria 2 fileiras de caixas, as abelhas olhando para fora, e você vai com um caminhão no meio, é muito mais fácil. Então, algumas pessoas fazem isso, mas muitas vezes o apiário é planejado sem isso. E antigamente o que era comum, o pessoal escavava um lugar no apiário para carregar a caixa no nível do caminhão, para ficar mais fácil também. Não é tão comum hoje em dia, mas antigamente fazia. Essa é uma outra coisa, isso é simples. O que é isso? Essa é sala de mel, está no nível do caminhão. Eu já vi salas de mel de presas gigantes aqui, e aí tem que usar guindastes para pegar barril do mel, o tambor do mel, etc. E é uma coisa muito simples, é uma tecnologia assim, meio bobo, mas faz muita diferença. Esse aqui é o David Mendes, apesar de ter um nome português, ele não fala português, mas ele, um amigo meu tocava as abelhas dele. Um amigo que morava no Brasil há muito tempo. Ele tinha nessa época 25 mil colmeias e levava 20 mil para polinizar a amêndoa. E um monte de caminhão, etc. Eu visitei vários. Eu levei um grupo de apicultores de Minas que produz próprios para conhecer. Então, agora eu estou fazendo esse mapa de novo. Eles levavam 20 mil colmeias da Flórida até Califórnia. Acabava a polinização, ganhava os $200 e aí deixava 10 mil lá, vendia 10 mil por $200 cada um. Quer dizer, ganhava $200 pela polinização, $200 para colmeia. Voltava com 10 mil. As colmeias já estavam mais fortes por causa da florada. Aí leva, nessa região da Flórida, chama Panhandle, como se fosse panela que você segura assim, tem uma florada interessante. E aí eles deixavam lá, dava certinho na época, e fazia divisão de colmeias. Depois vendia colmeias, e depois levava alguns de volta para a sede, no meio da Flórida, outros para polinizar lá em cima, etc. E é todo um sistemática, né? Então, uma das coisas... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um misturador com semente, concreto. O que é isso? É comida da abelha. Então, eles faziam assim. E eu achei interessante um aspecto disso. Aqui eles estão enchendo sacos de papel manteigado com comida. Aí depois eles puseram nas colmeias. E aqui já tinha jogado fumaça, mas você vê que eles põem madeira um pouco mais alto para levantar a tampa, para ter espaço, para a abelha ter acesso. Aí eles rasgam as partes da colmeia para a abelha ter acesso. Agora, onde esse, assim, todo um sistemático, por isso, trocava cada semana, cada 8 dias, mas eu percebi uma coisa interessante. Eu estava acompanhando e tinha uma colmeia não comeu tudo. Aí você está com problema. Aí vamos ver se não tem problema na rainha. Ele não olha todas as colmeias, ele faz uma leitura do que a colmeia consumiu. Aqui, sabe o que é isso? É uma florada. Xarope, são baldes com tampa, eles fazem os buracos em volta, a abelha vai coletar. Ele colocava isso perto do apiário e eles estão querendo fazer aqueles colmeias crescer, que eles estão preparando colmeias para polinização. E o apiário, em vez de ter uns 50 colmeias, tinha 300. A gente não faz isso, mas por quê? Porque eles não têm locais suficientes, eles querem ficar longe do pesticida, aí eles fazem assim, alimento com proteína e com xarope, né? Agora eu vou entrar um pouco em outra área, depois a gente volta. Então, eu falei da seleção. Seleção para quê?
produção do mel, mas como que você vai fazer, quando você vai medir, como dá trabalho, né? Então, uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acompanhei, o pessoal na florada pesava colmeia, 7 dias depois pesava. Aí fazer, quais colmeias que produziam mais. Aí ele tinha uma medida. Até. Então, você não vai reconhecer. Da esquerda sou eu. Isso 70 e pouco. Foi no livro do meu professor. E, na verdade, a gente estava pesando colmeias para inverno, que a gente queria um certo peso da colmeia para ela poder passar o inverno frio lá. Agora, esse era um balanço mais simples. Hoje em dia custa R$60 ou R$100 uma coisa dessa. Dá para fazer e não precisa 2 pessoas, pode fazer um outro sistema. Mas é uma coisa interessante. Vamos supor, você põe colmeias para polinizar, ver com que peso que eles entram e que peso que eles saem, para ver se a abelha está indo melhor, etc., fazer a seleção. Então, lembrando que a gente não faz muita seleção aqui, a abelha faz. Então, sem tratamentos, eu falo que favorece seleção. A gente quase não troca rainha, tem muita colmeia silvestre, as colônias comerciais são praticamente silvestres, se não for trocar rainha. E agora, as abelhas tendem, a rainha não dura muito no nosso clima, 9 meses na média. Mas quando que eles trocam a rainha? Alguém tem ideia? Quando precisa da rainha. Então, quando que precisa? Florada. Então, justo na florada, eles percebem que a rainha não está boa, eles vão trocar. O que vai acontecer? Você vai produzir mel. Então, o pessoal lá nos Estados Unidos, eles trocam rainha todo ano, para ter rainha nova. Porque, senão, vamos supor, uma apiária de 50 colmeias. 10 não vão produzir nada. Uns 30 vão produzir mais ou menos, e uns 10 vão produzir bastante. Se você troca a rainha, você não tem esse perda por causa da rainha velha, né? A rainha ruim. Essa é uma coisa que eu gosto, uma tecnologia simples, não? Eu não troco a rainha, etc. Mas, assim, pode comprar a rainha ou fazer alguma coisa. Mas eu fiz isso com cria disso nos Estados Unidos, chama seleção negativa. O que é isso? Tirar o que não presta. Então foi tirando a rainha, trocando a rainha dos piores colmeias, dos 10% dos piores colmeias com doença ou que não produz, coisas assim. E gradualmente você vai melhorando a apiária praticamente sem trabalho, sem muita ciência. Agora, o que a gente esquece é a importância dos machos. Então, a gente pega uma colmeia muito boa, vamos ter favo puro, operária, etc., para produzir mais mel. Mas aquela colmeia boa, você quer que ela ajude na genética. E você deixa as colmeias ruins com muito zangão. Então, tem que fazer o contrário, né? Então, pensar nisso. E os apicultores pensam nisso, sim. Procuram, quer dizer, os bons, né? Que os colmeias... Então, esse uma família de apicultores da Flórida, eles produzem mais de 100 mil rainhas fecundadas por ano, centenas de milhares de células, e etc. E uma família, são filhos, netos, etc. Aqui ele tem barra com os releiras, etc. Mas eu vou mostrar um pouco a sistemática deles. Aqui é a estufa deles, com os releiras, né? Que ele vai pôr nas colmeias, ele vende releira. E o pessoal vem com a estufinha do isopor que põe no tomado do carro, estufa para ovo, e leva as releiras, etc. Mas ele também, aqui, é um dos apiários de fecundação. Tem, deixa eu ver, quantos que tinha? 30 stands assim, cada um com 4 colmeias. Mas vamos observar um pouco o que é esse cada um 4 colmeias. Cada colmeia é um 3/4, um pouco mais baixo. Você vê que tem 2 entradas embaixo, não tem?
e tem uma no meio do outro lado. E tem divisório. Aqui e aqui. Tem 3 quadros, 3 quadros, 3 quadros. E aqui, tá vendo aquele lá? É telexulador. Então, ele tem aquele caixa melgueira tá por cima. E uma colmeia só com 3 rainhas. Então, o que eles fazem? Eles foram, eu observei, seria 120 núcleos, né? Eles pegaram, acho que 110 rainhas que eu vi. Aí eles pegam a rainha, põem numa gaiola, tem o gaiola vazio no outro, uma bolsa, no outro bolsa cheio. Aí depois, em seguida, põe releira. Mas eles fazem... Aqui você vê, essa é a esposa, ela já tinha mais de 70 anos na época, ainda está fazendo. E aqui, as abelhas são mais calminhas, assim, mas joga fumaça. Tá. E uma coisa que eles fazem, eles esperam até que a colmeia tem a cria selada, cria operculada. Por quê? Bom, querem ver se a rainha está boa, etc. Mas tem uma outra razão. Aí eles levam essa cria de volta para a sede. E na sede, aqui para produzir as releiras. As colmeias não têm rainha, eles simplesmente vão pegar nessa cria dos núcleos de fecundação para produzir as releiras. Aqui tem um outro detalhe, que eu não sei se dá para ver, aqui em cima desse tem um buraco. Esse é um balde com uma telinha, etc. Onde tem xarope. Eles invertem sobre aquele buraco. Aí tem um espacinho, né? Acho que no próximo. Esse tipo de balde. Tem um espacinho, dá para a abelha subir e pegar xarope. Então faz assim. Eu achei interessante. Lá tem muito carrinho do golfe. Quando não serve mais, o pessoal reforma e ele usa no apiário dele para levar as coisas de um lado para o outro. Essa é uma coisa que uma seleção que eu fiz como aluno meu, Pedro Duarte, mexicano. E o que interessa aqui, a gente pegou melhores rainhas de melhores colmeias de uns 9 apicultores. Aí a gente tinha a linha selecionada e deu uma média de produção de 63 quilos mais ou menos. Aí esse aqui, não selecionado, 54 e silvestre 44. Qual que é a diferença? Esse aqui a gente pôs rainha nova. Só de pôr rainha nova, na média, a gente aumentou a produção 10 quilos. E às vezes dá até mais. Aí a gente fez também, na época a gente tinha abelhas italianas, a gente fazia cruzamento da princesa italiana com africanizada. Esses não produzia pouco. Então isso foi uma coisa interessante. Agora, a última coisa da tecnologia, sabe, sêmen do boi não dá para preservar, põe em nitrogênio, etc., para guardar anos e anos. A abelha não tinha como fazer. Mas um colega nosso dos Estados Unidos, e já veio o professor Steve Shepard, ele trabalha com alguém que trabalha com sêmen do gado. Eles descobriram como congelar a sêmen da abelha, desenvolvem a técnica para guardar. Então, o que eu falo da banca do germplasma? Se você tiver uma linhagem boa, como eu fiz com esse aluno meu, Pedro, dá para guardar. Você tem para sempre. Pode usar para continuar aquele linhagem. Ou você quer guardar uma linhagem especial. Então, isso também é interessante. E é uma coisa que eu acho que o Brasil... Isso seria mais para instituições, mas é uma coisa que a gente poderia desenvolver. Aqui, só uma tecnologia bem simples. Você está vendo aquelas 2 máscaras? Normalmente, a máscara é preto para você enxergar, né? Porque senão reflete. Mas a abelha, quando está brava, o que ele faz? Ele gruda na máscara. O que a gente fez aqui? Isso a gente já sabia, mas parece que o pessoal esqueceu. Então, a gente fez um experimento. Aqui é um pedaço de couro pequeno que a gente deixa em frente da colmeia e batendo a colmeia, porque os abelhas saíram, ferroaram um monte, eles ficaram bem bravos.
Aí a gente pôs os nossos técnicos com roupa nova, máscara nova. A única diferença é que um era pintado branco e outro era escuro. Olha o que acontece. Outros abelhas vão no preto e no outro praticamente nada. Então isso funcionou assim. Na verdade a gente queria ilustrar uma coisa que a gente já sabia, mas e algumas empresas começaram a fazer essas máscaras mais clarinhas. Né? Então aqui pôs meu e-mail se alguém quiser entrar em contato, mas obrigado, isso foi o que eu tinha que falar.